Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro longa de Kleber Mendonça Filho. Eu sou integrante da Incubadora Paradiso, com o roteiro Campo dos Lobos Guarais, que foi selecionado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E eu tenho mentoria com Kleber, por isso que hoje eu vou mediar essa live com vocês. Kleber dispensa apresentações. Ele é um grande diretor, um dos mais expoentes de sua geração, dirigiu grandes sucessos como Aquários e Bacurau, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o som ao redor. Vou chamar aqui o Kleber para entrar. Oi, Kleber, recebeu aí o convite? Alô, Olá, tudo tá me bom? ouvindo? Tudo bom? Tô ouvindo bem. Boa noite a todos, boa noite, Bárbara. Boa noite, Kleber. Fiz uma pequena e simples introdução. Eu Você estava tem uma, ouvindo. você tem uma série de curtas antes desse primeiro longa. É, Qual foi o último que você fez antes do Som ao Redor? Antes do Som ao Redor, eu fiz o Recife Frio, foi em 2009. E é estranho porque eu fiz o Recife Frio e eu já estava preparando para filmar o Som ao Redor, mas foi no lançamento do Recife Frio que surgiu a ideia para o Bacurau, que termina sendo o terceiro longa de ficção. O último que a gente pôde ver, né? Ah, É, Kleber, eu vou começar com as perguntinhas bem básicas, assim. Primeiro, assim, o que é que você sentiu como uma diferença nesse pulo do curta para o longa, assim, tanto no fazer a escrita do roteiro quanto a produção em si? O que é que você acha que tem de mais diferente? Porque tem muito bolsista da Paradiso que está nesse processo de migrar do curta para o longa e muita gente que está assistindo também. a pergunta ela é interessante, ela tem uma observação prática, né, da ideia de fazer cinema, porque muito antes de eu fazer o Som ao Redor, o roteiro do Som ao Redor é de 2008 e em 2010 a gente filmou. Em 2011 eu passei o ano inteiro na montagem e ele foi lançado em fevereiro de 2012 no Festival de Roterdã. Mas muito antes de fazer o Som ao Redor, eu fiz muitos curtas-metragens, né? E esses curtas, a maior parte deles eram filmes... Bom, nos anos 90 eram filmes essencialmente caseiros, em VHS, Betacam, Matic. Teve uma fase muito VHS, de 1990 até 95, mais ou menos, e depois eu comecei a desenvolver uns filmes com o apoio da Center. A Center, do Genivaldo Di Passi, é uma grande produtora pernambucana, cujo proprietário, Genivaldo, ele ajudou a múltiplas gerações do cinema pernambucano, né? De Fernando Spencer, a Paulo Caldas, o Lírio, Marcelo Gomes, Camila Cavalcante, toda uma geração do cinema pernambucano teve o apoio de equipamentos emprestados e edição emprestada do Genivaldo Di Passi, que ganhava dinheiro na Senta com publicidade, com institucionais como produtoras no Brasil, no Nordeste do Brasil, geralmente funcionam. E esses curtas que eu fiz entre 1990 na Universidade Federal, em VHS, até o final dos anos 90, eles eram realmente feitos de uma maneira muito livre, com uma ideia vaga de um roteiro, mas sem exatamente um roteiro escrito. Muitas vezes a própria edição ia chamando novas cenas que eu precisava, então, a partir da edição, ir fazer as cenas. E aí voltava para continuar o filme que
cuja montagem estava exigindo mais material. E nesse momento houve a mudança tecnológica do vídeo para o digital, né? Quando o digital chegou no final dos anos 90, é como se o vídeo tivesse passado por um upgrade e agora ele era chamado de cinema digital. E aí começou uma segunda parte da minha produção, que é com O Menino do Algodão, de 2002, que já é um filme digital. Também feito sem roteiro, eu e Daniel Bandeira, a gente saiu para filmar numa escola fantástica no Bom Gil, que é um bairro aqui do Recife. E a gente acho que gastou R$ 90 fazendo A Menina do Algodão, que é um filme de 6 minutos, né? Sem roteiro. Mas aí eu escrevi um roteiro eu tinha escrito um roteiro do Eletrodoméstico em 1994, e eu passei, na verdade, 10 anos colocando esse roteiro em editais locais e editais nacionais, e eu, depois de 9 anos participando sem nunca ganhar, eu ganhei em 2003. Então, o Eletrodoméstico ele foi a primeira experiência que eu tive clássica de fazer um filme, não só com roteiro, mas com 6 dias de filmagem, com diária, com almoço para as pessoas e, obviamente, com um orçamento. A gente teve um orçamento de R$ 90 mil na época para fazer o Eletrodoméstico. Então, foi aí que eu fui apresentado a ideia: você pode fazer cinema de um jeito, você pode fazer cinema de outro jeito. E se você tem um dinheiro que é público, inclusive, você precisa gastar de maneira organizada e responsável fiscalmente, você precisa não só de um roteiro, mas você precisa se organizar para fazer o filme. Então, foi a primeira experiência com um roteiro exatamente fechado. E em 2008, eu sentei para escrever O Som ao Redor, e foi um roteiro que saiu muito rapidamente. Era um roteiro completo, a primeira versão tinha 80 páginas e a versão final tinha 120 páginas. Em um ano, ele ficou de pé como roteiro, ele tinha reações muito boas quando eu mostrava. Claro que esse momento que você está agora, inclusive, é um momento muito importante quando você você começa a mostrar o roteiro não só para amigos, mas para pessoas que você conhece, que você confia de uma certa forma, que você conhece a opção estética ou o lado estético dessa pessoa. E esse é um momento muito importante porque você começa a entender o que é que você escreveu, né? E é um momento maravilhoso. O Campo dos Lobos Guarais. Aliás, eu preciso falar aqui, eu por estar trabalhando com Bárbara, eu acho que é um roteiro super forte. É um roteiro que, inclusive, eu acho que não só produtores, mas eu fico pensando, talvez, nessas operadoras grandes. A Netflix, por exemplo, deveria pedir para dar uma olhada nesse roteiro. E é muito bom estar podendo ter uma troca com Bárbara em relação ao roteiro que ela escreveu, que é muito pessoal e que tem uma visão muito particular de um certo tipo de comportamento humano, que eu não vou aqui entrar em detalhes, que tem a ver com uma história de sociedade do estado de Pernambuco, mas, claro, ao ser pernambucano ele é brasileiro, ao ser brasileiro ele é universal. E cá estou eu fazendo uma propaganda que é muito franca e muito honesta de um roteiro que eu acho que pode dar um filme bem forte, impactante daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos. A gente tem que ver como vai transcorrer toda a questão da pandemia. Mas esse momento que Bárbara está agora com um roteiro é o momento exatamente que eu me vi quando eu escrevi o roteiro do Som ao Redor, e eu precisava entender como é que ele batia nas pessoas, né? E talvez uma prova interessante, prática, do quanto ele funcionava, ele era um bom roteiro, é que o filme ficou de pé muito rapidamente, né? E a gente partiu para filmá-lo em 2010. Então, a transição do curta para o longa, ela veio principalmente na forma como o roteiro era muito importante para o longa. O roteiro era algo que eu podia pegar, né, fisicamente na mão e dizer: esse aqui é o filme que eu quero fazer.
E o roteiro, o texto, ele tinha muitas chaves para o que deixavam muitas portas abertas para a filmagem se desenvolver não só da maneira do roteiro, mas também da maneira que os atores poderiam trazer para o filme e da maneira que eu poderia trazer para o próprio filme, uma vez que eu estivesse filmando o filme nas locações onde nós filmamos o filme. Então, o roteiro ele se torna muito importante para o processo e ele é quase como um documento de responsabilidade dramática, pessoal, emocional e narrativa, claro, para o filme que você quer fazer. E recentemente eu reli o roteiro porque a gente vai lançar os 3 roteiros, Aquários, O Som ao Redor e Bacurau, pela Companhia das Letras, e foi muito interessante, 10 anos depois, olhar para o roteiro e ver o quanto do roteiro está no filme finalizado, o quanto é diferente. É realmente um processo muito especial. Bom, obrigada pelas palavras sobre o meu roteiro. Fico muito feliz de ter você olhando para ele. Eu acho que o roteiro cresceu muito com a Incubadora Paradiso e com a mentoria que você trouxe para ele. Mas, voltando ao seu filme, eu queria saber em relação à construção dos personagens, assim, como é que você lida para pensar cada personagem, porque no Som ao Redor você tem uma série de personagens muito interessantes e tem algumas referências, né, aos curtas. Então, assim, o quanto você ter feito esses curtas ajudou no processo de trabalhar esse roteiro do longa e especificamente, assim, como foi a escolha do elenco, porque eu me lembro na época que o filme saiu, eu via muitos amigos, muitos conhecidos ali fazendo seus personagens e como era esse processo de misturar não atores com atores e qual é a medida que se toma no ponto de vista de direção. Bom, eu não tenho muita a misantropia em mim. Para início de conversa, eu tenho interesse pelas pessoas. Espero que com senso crítico, né? Não é que todo mundo é maravilhoso, não é isso, mas para início de conversa eu gosto de personagens, eu gosto inclusive os mais complicados e os mais falhos também, eu tenho a tendência de achá-los interessantes. E o roteiro do Som ao Redor, ele de fato é engraçado porque ele parece um desafio muito mais depois que você vê o filme e depois que você relê o roteiro, porque quando você está escrevendo, o processo principal, na verdade tem 2 tipos de roteiro, né? Eu não sei como é que você enquadra o campo. O Som ao Redor e Aquários, eles ficaram prontos como roteiro muito rapidamente, né? É quase como se eu não conseguisse parar de escrever. E tinha momentos em que eu queria voltar para casa para continuar escrevendo. Não só para continuar escrevendo, eu queria voltar para casa para saber como é que aquela cena ia terminar, porque eu mesmo não sabia. Então você está escrevendo e você encontra desenvolvimentos que é quando os personagens começam a falar sozinhos, né? Quer dizer, é um Chico Xavier, né? Você começa a canalizar as falas daquela mulher, daquele homem, daquele garoto, daquele senhor, e eles começam a conversar entre eles. E quando eles estão sozinhos, eles começam a fazer coisas que te surpreendem e que vêm de cada situação que você está desenvolvendo, né? Então, mas uma preocupação que eu tinha com o Som ao Redor era eu sempre lembrava daquele espetáculo no circo que tem vários pratos rodando assim, e o cara precisa ficar fazendo esse aqui rodar, e aí esse aqui já está caindo, ele volta. Porque você tem que dar atenção a eles, senão um deles vai cair, né? Então, acho que o Som ao Redor, por exemplo, o personagem de Maeve, Bia, ela é uma personagem importante, mas na verdade, uma coisa que eu queria era não deixar claro quem era o personagem principal no filme, porque para mim todos são importantes, né?
E até hoje tem gente que diz assim, pô, eu vi o Som ao Redor, gostei muito do personagem principal. Eu disse, mas quem é o personagem principal? O senhor, o senhor que mora na cobertura, o Solha. Ah, legal, ótimo. Aí ele pergunta, mas para você não é o personagem principal? Para mim, pode ser o personagem principal, mas às vezes alguém acha que é Bia de Maeve, às vezes alguém acha que é o Clodoaldo do Irandi, ou o João do Gustavo, Ian. Então, as entradas e saídas de cada personagem, elas eram feitas de maneira muito de feeling, porque eu não tenho uma cabeça matemática, né? Eu tenho uns amigos e uns colegas de cinema que são roteiristas e realizadores e eles e elas falam muito de matemática, né? E eu fico um pouco, eu não sei, por eu não ter uma cabeça matemática, eu acho um pouco estranho você construir um roteiro usando fórmulas e quase que uma álgebra, sabe? Na verdade, eu acho que quando você vê Bia no início do filme tendo problema com o cachorro, e aí o filme acorda com Gustavo, e aí a gente apresenta o tio dele e depois Bia aparece de novo preocupada com o cachorro da noite anterior. Então você vai criando as entradas e saídas de cada personagem e me parecia interessante, me parecia que era a hora certa dela ter a cena dela e ela sumir do filme. Depois ela retoma um pouco mais na frente, né? Então é muito difícil explicar. Talvez seria mais fácil explicar matematicamente, mas eu não trabalho matematicamente, eu trabalho com o feeling e quase uma saudade de voltar com uma cena. Eu estou com saudade de Bia, então ela tem que ter uma cena agora. E isso é interessante também para responder a pergunta, o desenvolvimento da situação onde o filme abandona a rua e vai para um final de semana no engenho. Aquilo ali veio da minha quase claustrofobia de estar a 1 hora de roteiro naquela rua, naquela rua, muro, apartamento, muro. Aí eu disse, estou precisando, vamos quebrar isso aqui e vamos agora para um outro lugar. E aí o filme corta para uma paisagem na zona da mata de Pernambuco e aí começa uma nova sequência. Então, vem muito do que o filme... É muito importante o roteiro te pedir coisas, né? O filme te pedir coisas. E você ouvir e atender aos pedidos. É muito interessante isso. Tem um monte de gente comentando aqui, eu estou recebendo algumas perguntas. Alguém perguntou quando você sabe que o seu roteiro está pronto? E outra pessoa perguntou se você fez mudanças entre o processo de início e roteiro pronto para filmar relativas a orçamento ou suas mudanças são apenas no âmbito criativo? Em O Som ao Redor e Aquários, as mudanças foram todas criativas. Muito boa essa pergunta, porque eu acredito e eu defendo e eu sugiro para qualquer um, mas para quem está começando, as mudanças de orçamento elas não podem ser ruins para o filme. As mudanças de orçamento podem, na verdade, te levar a uma melhoria. Claro, cada caso é um caso, mas, por exemplo, o filme que eu precisei fazer mudanças por causa de um aperto de orçamento foi Bacurau. E faltando 3 semanas para filmar, até na 4ª semana de filmagem, eu estava sem folga, tipo 5 dias de pauleira filmando no sertão e os 2 dias de folga eram sem folga, era reescrevendo coisas mas o que eu falei para Emily e para Juliano a gente não pode cortar um braço do filme, o filme não pode ficar cotó, né?
isso aqui precisa ser melhorado e diminuído e melhorado. Então a gente teria sei lá, a tentativa de diminuir o orçamento e ao mesmo tempo melhorar a cena. Por exemplo, a sequência que hoje é uma boa sequência, hoje as pessoas comentam muito, da visita do prefeito em Bacurau, ela era, na verdade, ela tinha, na verdade, a participação de toda a população que estava na rua, e eles faziam um teatro exatamente o oposto do que ela é hoje. Eles faziam um teatro exatamente do que aquelas pessoas que estavam visitando, do que o prefeito esperaria ou espera que eles sejam. Então a coisa era mais complexa no sentido de que eles tinham um comportamento falsamente subserviente para manipular o prefeito. Só que quando a gente foi ver o planejamento da cena, ela duraria 6 dias para filmar, da maneira como ela tinha sido escrita. Então surgiu a ideia de, na verdade, eles desaparecem da comunidade e não dão palanque para o prefeito, que eu acho que é uma ideia, politicamente é uma ideia boa, né? Eles ignoram aquele cara. E ele se sente profundamente magoado com a atitude da comunidade. Então aquilo ali a gente conseguiu filmar em 2 dias e não em 6 dias como estava previsto. Então esse é um tipo de corte que ele era necessário e ele levou a gente a desenvolver algo que na verdade eu acho melhor do que era, né? Claro que existem cortes que são... Eu nunca passei por um corte assim, eu imagino que seja muito dramático, mas eu acho que você deve tentar ao máximo utilizar as obstruções, né, os obstáculos que surgem para você melhorar o roteiro. E às vezes eu agora passei por um momento de entender que eu cheguei ao final de um roteiro e você simplesmente sabe, porque você, durante o processo de escrever o roteiro, você fica acumulando ideias, né? Eu acho que a partir do momento que você usou todas as ideias que você tinha, não só anotadas, mas que você tinha, que estava, sabe, coçando a cabeça para você colocar no roteiro e você acha que funciona e você acha que é uma coisa boa para o filme, é uma sensação meio difícil de dizer, mas você sabe quando você chegou no final do roteiro. Em relação às suas equipes, você mantém um núcleo criativo de confiança desde os curtas até agora, ou esses núcleos criativos vão mudando? E como se dá essa tua relação principalmente com as pessoas que estão contribuindo ali em funções que são mais visíveis no primeiro momento, como direção de fotografia, direção de arte, enfim. Você escreve seus próprios filmes, mas quando, no caso, você tem um roteirista escrevendo com você entre o curta e o longa, você manteve esse núcleo e há uma diferença muito grande no processo criativo entre os dois formatos com essas equipes? Ah, como eu falei antes, alguns curtas eles eram feitos eu e um amigo, ou eu sozinho até, e outros curtas eles eram um pouco da... O Eletrodoméstica foi a experiência de um longa, só que curto, né? É muito parecido a forma como a gente fez o Eletrodoméstica com a forma como a gente fez o Som Redor. A diferença é que o Eletrodoméstica devia ter uma equipe de, não sei, 20 pessoas, e o Som ao Redor tinha uma equipe de 100 pessoas, 120 pessoas. Então é uma questão de tamanho mesmo do formato. Mas sim, eu acho que na história do cinema as histórias se repetem, não importa o país, a comunidade de audiovisual, acho que São Paulo, Pernambuco, Los Angeles, quando você junta os amigos, são pessoas que vêm te acompanhando desde o início e são pessoas que você gosta e ama e você tem afinidades e visão de mundo, você confia nelas, você quer trabalhar com elas, né?
Isso tem acontecido com Juliano, que Juliano fez desde... Juliano, Pedro Sotero, Leonardo Laca, são pessoas que... Amanda Gabriel, são pessoas que... Claro, Emily, são pessoas que vêm trabalhando há muitos filmes e a gente tem uma compreensão muito boa de trabalhar, né? De Thales agora na direção de arte. Thales fez o Som ao Redor com o Juliano, fez Aquários com o Juliano. No Bacurau ele fez sozinho, porque o Juliano estava dirigindo comigo. Então é muito bom você poder juntar a mesma gangue de sempre. Acho que houve na transição, existe uma transição que ela é social, né? Ela não é uma questão de rito social. É muito interessante falar disso, porque quando você faz curta, o mundo do cinema te coloca na caixinha do que faz curta, né? Quando você faz longa, o mundo do cinema te coloca na caixinha tem até essas expressões longa-metragista, curta-metragista, né? Então, quando eu fiz a transição para o Som ao Redor, o social do cinema veio fazer umas pressões, não pressão comercial, mas uma pressão mesmo social mas quem é que vai ser o teu fotógrafo? Mas eu estou pensando em trabalhar com Pedro. Mas Pedro nunca fez um longa, sabe? Uma coisa meio... Não, você tem que ir para alguém que tem muita experiência, que é uma maneira de fazer, mas mas você também pode fazer de outra maneira. Hoje Pedro já fez muitos longas e o primeiro dele foi o Som ao Redor, né? Que ele dividiu com o Fabrício Tadeu o crédito de fotografia. Uma outra coisa que é interessante até para falar, porque eu levei um puxão de orelha, mas acho que o puxão de orelha não é para mim, também vem da coisa da sociedade do cinema. Quando essa conversa com você, Bárbara, foi anunciada, aí algumas pessoas vêm dizer assim, mas como assim? O seu primeiro filme, o seu primeiro longa é O Crítico, que é um documentário, né? E eu disse, aí assim, você não gosta do Crítico? Você considera o Som ao Redor o seu primeiro longa? Eu disse, não, de jeito nenhum. Eu adoro o Crítico. É um trabalho que eu fiz com a Emily, muito importante para mim. Eu tenho muito carinho pelo Crítico. Só que algumas pessoas acham que o primeiro longa é o primeiro longa de ficção, e algumas pessoas acham que o primeiro longa é o primeiro longa. Então, você escolhe em que lado você está. E eu não vou ficar corrigindo cada postagem que fazem Não, na verdade, assim, eu posso até explicar isso, porque o Projeto Paradiso ainda não trabalha com documentário. Então, o Projeto Paradiso, ele foca na ficção, e por isso, para a gente, é interessante falar os criativos, a equipe do Projeto Paradiso tem interesse em focar em curta de ficção e longa de ficção, porque é a área que eles estão apoiando os bolsistas, os realizadores, para Eu viajarem, entendo, enfim. eu entendo totalmente, mas apenas revela uma certa fratura, né, que existe na forma de olhar para filmes, né? Eu quando fazia curtas-metragens, não parecia encontrar eco na realidade, né, do mundo do cinema, né? E eu adoro os meus filmes de curta-metragem e eu adoro meus filmes de longa-metragem. Mas é inegável que os filmes de longa-metragem atraíram mais atenção, né, do que os curtas-metragens. Alô? Oi, desculpa, falha técnica. Não, sem problema. Bom que voltou. Então, eu perdi o teu áudio, não sei onde que você parou e vocês perderam meu áudio, então você quer recapitular só um pouquinho? Não, eu estava falando das colaborações, né, que é muito natural que muita gente vem de um curso de cinema ou de uma oficina ou da universidade ou
ou você junta seu amigo que trabalha num banco e que é um grande cinéfilo, e é natural que vocês se juntem para desenvolver coisas, né? Fazer filmes. E é Sim, isso que eu tenho feito. tem inclusive uma pergunta de uma pessoa que está começando, perguntando para você o que é que você diria para quem fazer o seu primeiro curta, se você indica cursos, livros, atitudes ou conteúdos. Acho que atitudes e conteúdos. Hoje em dia é muito a realização ela está muito mais próxima, né, do ponto de vista técnico, né? E eu acho que a gente também tem muito acesso a filmes, a informação, a livros, a artigos e entrevistas e cineastas de todos os tipos e eu acho que hoje é um momento muito empolgante, muito excitante, eu acho, você ser muito jovem hoje. Quando eu estava na universidade, era uma relação muito diferente com a informação, né? E era uma relação muito diferente com a ideia, a possibilidade de você poder fazer um filme, né? Existia uma hierarquia muito triste, que era definida pela sofisticação do equipamento, pelo preço do equipamento. E hoje você tem como se expressar de uma maneira muito mais livre. A grande questão é que o número de pessoas que querem se expressar e que estão tentando se expressar é muito maior também. Então, isso gera uma superpopulação de filmes mas a gente faz o Janela Internacional de Cinema no Recife e a gente recebe todo ano 1.300, 1.400 filmes que são submetidos para o festival e a gente vê a grande massa, né, de produção que tanta gente está fazendo e que é extremamente difícil às vezes de ser percebido, né, de ser notado, né? Mas eu acho que para quem está começando hoje é um grande momento para você estar começando hoje, né? Houve um acesso maior à imagem, à possibilidade de fazer imagens. Uma coisa também que é importante falar para quem está começando é que eu valorizo um curso de cinema, 50% da importância do curso de cinema está nas pessoas que você vai conhecer no curso de cinema, né? Na interação humana que você vai ter no curso de cinema, porque o curso de cinema e as pessoas lá vão te colocar no foco de você fazer o que você quer fazer a partir do cinema, né? A outra metade, eu imagino, espero que seja uma experiência produtiva no sentido de aprender, né? De técnica, de história do cinema, de estética. Isso não precisa nem falar, mas eu acho que o curso de cinema ele te apresenta muita gente incrível, né? É, E tem, tem você duas, ignora as pessoas que não são tão incríveis, mas você fica com as incríveis. como na vida, né? Isso. Tem duas perguntas aqui sobre cenas específicas. O Tiago quer saber quanto tempo você levou para filmar e montar a sequência do banho de sangue na cachoeira. E Ricardo quer saber se esconder a trajetória de vingança de Clodoaldo, deixando apenas para o final, foi uma escolha feita já no início do processo ou se desenhou no decorrer da escrita do roteiro? Estranhamente, a Vingança de Clodoaldo, ela surgiu no meio do filme. Ela não surgiu no início do filme. Na verdade, eu comecei o Som ao Redor com uma série de anotações de situações que eu achava interessantes, né? Do ponto de vista de retratar comportamento humano numa sociedade muito particular como a nossa, brasileira, e talvez, talvez por eu ser pernambucano, talvez ainda mais peculiar como a pernambucana, uma sociedade que tem uma raiz escravocrata muito forte, uma sociedade racista,
uma sociedade classista, uma sociedade aterrorizada dela, com medo dela própria, com medo até da sombra. Tudo isso para mim era muito cinematográfico, muito engraçado, na verdade, e muito terrível ao mesmo tempo. Então eu achava que o filme ele tinha a base humana dele garantida, né? Porque, por exemplo, são pequenas situações. Quando Bia olha pela grade e tem um entregador de água, é uma situação muito interessante, porque a grade ela está fechada o dia inteiro. Então ela desce para abrir a grade. Aí, quando ela abre a grade, entra uma pessoa que é de fora, que é estranha, mas ela não é estranha. Na verdade, ela vive de entrar e sair de espaços fechados, né? Espaços fechados onde vivem famílias de uma outra classe. Então, para mim, tudo isso era muito interessante. Quando ele vai entregar água, na verdade, existe já um acordo entre o entregador e ela, que não passa pela água, mas passa pela desculpa de levar água. Então, todas essas eram situações que eu achava muito engraçadas e muito brasileiras e muito interessantes de filmar, né? Uma coisa que acho que a gente já conversou sobre isso, Bárbara, que para mim é muito importante no roteiro, eu preciso querer filmar todas as cenas que estão no roteiro. Não pode ter nenhuma cena que está lá para cumprir tabela, ou porque essa cena essa cena é uma informação importante, mas eu não gosto dessa cena, ou tipo, não pode, eu sempre falo, não pode nunca ter assim, a gente acaba de filmar agora 6 horas da noite, aí eu digo assim, e amanhã de manhã a gente filma o quê? Aí o assistente de direção fala, a gente filma aquela cena da árvore. Aí eu, não, aquela cena é muito chata. Não, isso não pode acontecer. Todas as cenas amanhã tem que ser boas de filmar, tem que ser interessantes. Cara, do caralho, eu quero muito filmar essa cena. Porra, cena da árvore, gosto dessa cena. Então, pode parecer uma bobagem isso, mas na verdade eu já vi, visitando o set, o diretor dizer: não, essa cena é muito chata. Disse, caralho, como é que ele pode achar a cena de amanhã chata? A cena de amanhã tem que ser interessante para ele. Como é que ele vai filmar essa cena se ele não quer filmar essa cena? E aí você vai ver o Difícil. filme, aí você vai ver o filme e diz, caralho, essa cena é muito ruim. E a sequência do banho de sangue na cachoeira, quanto tempo levou para filmar e montar? É outra pergunta. Aquela cena é incrível, porque aquela cena foi feita muito rapidamente, porque depois daquela cena a gente tinha que subir num caminhão e dirigir 20 minutos para chegar num ponto muito alto, que é onde a gente filmou aquela paisagem que abre a sequência do engenho, que é na região de Bonito e que tem uma paisagem verde. E ali, quando a gente filmou a paisagem, eu ficava perguntando para Pedro se ia dar certo, porque a olho nu parecia que a gente já tinha ido para o espaço à luz, né? Já estava quase noite. Mas ele me garantiu, e de fato é o que a gente vê no filme, que daria para ver muito bem a paisagem, inclusive a luz estava tipo perfeita. Mas por causa dessa luz que ia cair e a gente estava nessa locação no interior, na zona da mata, até esse dia, a gente teve que filmar a cachoeira. Eu acho que foi filmado em não mais do que 15 minutos. Então foi muito Uhum. rápido. É basicamente deixar a câmera rodando e a grande coisa é que o efeito químico é um corante japonês totalmente biodegradável que foi liberado. Ele é incrivelmente concentrado, então ele foi liberado em cima da cachoeira. Ele explodiu de vermelho e quando desceu foi tipo perfeito e corta, entra no caminhão, paisagem, luz acabou, vamos dormir. Foi muito bom. Que ótimo. Tem uma pergunta aqui que já subiu algumas vezes. Matheus, eu acho. Por que a vizinha bate na Bia? Hum, bom,
Eu acho que quando você faz um filme, eu acho que quando você faz qualquer filme ou quando você conta uma história, é, existem duas maneiras de contar a história. Uma é você dando todo e qualquer pedaço de informação para você entender como e por que aquela pessoa fez aquilo do jeito que ela fez. Isso seria uma maneira bem clássica. Em O Som ao Redor, eu me abstive de oferecer algumas informações, porque eu acho que o filme ele é uma observação de gente vivendo a vida. E aí o que aconteceu foi que, uns anos antes de eu filmar aquela cena e de eu escrever a cena, eu estava na padaria do meu bairro, não, pertinho de onde a gente fez a cena. Eu estava na fila, quando de repente eu ouço uma gritaria atrás de mim e eu vejo duas mulheres numa briga muito feia, muito feia, muito violenta, de não só de tapa e murro, mas de puxar cabelo, e terminaram batendo numa prateleira e foi uma coisa bem feia e bem feia. Mas naquele momento eu fiquei impressionado porque eu não sei, eu não conheço essas pessoas, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que elas estão brigando, mas eu estou vendo uma demonstração de agressividade muito grande aqui entre duas pessoas, né? E eu fui para casa sem ter a menor ideia do que tinha acontecido. Eu acho que eu queria colocar no filme um pouco dessa sensação. Porque às vezes, quando a gente vê coisas na rua, a gente não sabe o contexto, a gente não sabe o que está acontecendo, mas elas são aspectos do comportamento humano, né? E você aceita isso como algo do comportamento humano. Quando você coloca isso num filme, imediatamente muita gente na plateia fica incomodado porque normalmente num filme há toda um sistema de explicação. Por exemplo, o The Doors do Oliver Stone, né, que é sobre The Doors, a banda. Tem uma sequência numa festa em Nova York e aí você vê o Andy Warhol, que todo mundo sabe que é bom. Andy Warhol, né? Andy Warhol é uma figura mítica da cultura. E aí o filme vai e faz o seguinte, coloca um cara chegando junto de uma menina e dizer: ah, aquele é Andy Warhol, aquele cara que disse que todo mundo vai ficar famoso por 15 minutos. É uma maneira de fazer, né? Mas eu acho que eu não teria feito o cara falar para a menina que aquele é Andy Warhol e explicar, entendeu? Mas aos que acham que falta informação do porquê que elas brigaram, eu peço desculpas e o filme vai continuar desse jeito. Eu vou juntar duas perguntas em uma só, que subiram aqui, não lembro mais quem foi. Alguém perguntou se você, enquanto está escrevendo um roteiro, você busca informações ou inspirações em filmes, livros e que tem assuntos similares ou que tem estéticas que você tem interesse. E outra pessoa pergunta, aproveitando esse gancho, quem são os cineastas que fizeram o Kleber ser quem ele é hoje? Quem foi que você bebeu na fonte de quais outros artistas? Sim, quando você está escrevendo o roteiro, você se cerca, né? Eu gosto muito de um momento quando você está pensando muito no roteiro ou querendo começar o processo de você ir numa livraria mas é uma coisa minha, eu não sou uma pessoa religiosa nem mística, mas aconteceram já umas coisas muito boas em livrarias, né, em sebos. Eu fui, acho que apresentar Recife Frio na Holanda e na volta, antes de voltar para o Brasil, eu parei numa livraria em Amsterdã e, e aí tinha uma claraboia, assim, vocês vão dizer que é mentira, mas tinha uma claraboia com o sol, assim, entrando, e estava dando exatamente no livro que estava em cima, né? Quando eu fui ver o livro que estava em cima, era uma tese de doutorado publicada em 1969. Isso foi 6 meses antes de filmar O Som ao Redor. Chamado Defensive Space, espaço defensivo. Na verdade, era um estudo sobre o uso de apetrechos, arquitetura de segurança nos Estados Unidos,
na década de 50 e na década de 60. E aí o livro estava lá, meio que esperando por mim, né? Eu pegar, comprar, foi bem barato, e trazer para enriquecer esse universo que eu estava já desenvolvendo há um tempo. No Bacurau, eu e Juliano, a gente, que foi a diferença entre O Som ao Redor e Aquários, que foram escritos de maneira muito rápida. No Bacurau, o roteiro foi escrito durante anos, porque quando você escreve com um grande amigo, tudo vira uma grande e adorável discussão, né? Cada cena vira uma discussão sobre o que significa, sobre onde vai, e se fosse isso, e se fosse aquilo, e se. Então, é natural que o processo tenha sido mais longo. E toda vez que a gente ficou sem saber o que escrever, que é aquele dia, sabe, que vocês começaram 9 da manhã, são 11h15 e nada, não saiu nada, aí vamos então descer e ver um filme. Vamos ir na lista dos filmes, talvez traga alguma coisa, né? Então, os dias improdutivos, eles infelizmente existem, eles dão muita aflição, né? Porque você começa a se questionar, talvez não, nada disso faça sentido, né? Talvez não, talvez, sabe, o quinto dia improdutivo é muito difícil no processo de roteiro, mas eventualmente tudo dando certo ele destrava e você sai e você continua escrevendo o filme, né? Agora em janeiro, que eu estava trabalhando num roteiro, eu voltei a trabalhar num roteiro. Eu passei o mês de janeiro indo todo dia de bicicleta, pré-pandemia, para ir trabalhar. E eu não escrevi muita coisa, mas só o fato de eu estar tentando fazer alguma coisa já me fazia pensar sobre o roteiro, entendeu? E aí, quando a gente voltou de viagem e começou a pandemia, e quando eu finalmente sentei para escrever, é como se eu já tivesse pensado tanto no roteiro, que aí ele começou a fluir de maneira muito natural. Então, é um processo muito difícil a escrita de um roteiro. E muito causa uma angústia e também pode causar uma empolgação. É muito curioso o processo, você sabe. Eu queria só te avisar que por conta da falhazinha a gente vai estender 10 minutinhos, Tá então a gente ótimo. ainda tem um tempinho. Não, tá ótimo. É, tem um monte de pergunta rolando, eu nem sei quais fazer primeiro. Tem uma pessoa que pergunta: você trabalha com pesquisador, você mesmo faz a pesquisa, como é o processo da tua pesquisa no teu roteiro? E outra pessoa pergunta se o som tem alguma inspiração em Era uma Vez no Oeste por causa do ritmo e do som que Leonardo acha muito similares, além da vingança ser revelada no último momento. Não foi uma referência consciente. Eu sempre achei que tem um determinado momento do filme, quando chega o irmão de Irandi, que o filme adota um tipo de clima, lógica e enquadramento que seria de um western. Algumas poucas pessoas perceberam, mas muita gente não percebe pelo fato da gente não ter cavalos em cena e não ter poeira e um cenário mais facilmente associado ao western, mas sim existe alguma coisa de um western, principalmente a coisa da vingança e da lógica da vingança, porque se você olhar para a história do Brasil é um western de uma certa forma, se você olhar para os conflitos de terra no Nordeste, no Norte do Brasil, no Brasil inteiro, na verdade, são histórias muito semelhantes à lógica de um western. Mas Era uma Vez no Oeste, que é um grande filme do Sérgio Leone, não foi uma influência consciente.
o cineasta que mais me deu vontade de fazer filme é americano, é John Carpenter. Ele é curioso porque ele não tem o respeito, eu acho que ele merece, nos Estados Unidos. Ele tem um respeito maior na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha. E ele é um cineasta que... Ele, para mim, foi muito importante, porque quando eu descobri o John Carpenter quando eu era adolescente, eu até contei já uma vez essa história. Por exemplo, eu fui ver o Caçadores da Arca Perdida no Cinema Veneza quando eu tinha, sei lá, 13 anos, e pareceu algo incrível e uma sessão de cinema impressionante, mas não me parecia algo que eu pudesse fazer, né? Parecia grande demais, e caro demais, e espetacular demais. Então, é um filme que eu adorei ver, mas não é o tipo de modelo de filme que um adolescente pernambucano dos anos 80 faria. Mas quando eu descobri os filmes do Carpenter, eles eram muito pequenos e muito compactos, mas ao mesmo tempo com um coice, sabe, muito forte e um estilo já que eu conseguia enxergar. Então, e eles se passavam em ambientes bem domésticos e suburbanos. Então isso para mim foi muito inspirador. E até hoje é um cineasta que eu gosto muito, né? Claro que depois você descobre, claro, descobri o Nelson Pereira dos Santos, que é um cineasta que sempre me interessou muito, o Hector Babenco, o Glauber Rocha no Brasil. Claro, quando você descobre Godard, você começa a entender que você pode fazer as coisas de outra maneira, não precisa ser só de um jeito. Então, são muitas... É muito difícil discutir referência, porque elas surgem de maneira muito natural. Você não diz assim, meu próximo filme será sob o signo de... Aí faz um sorteio, pega a bolinha e... Homer, sabe? Não é assim. Você está escrevendo e de repente você lembra de um pente que você viu num filme chinês quando você tinha 19 anos e você nunca mais viu esse filme, né? Mas você lembra daquela cena do pente que o cara estava penteando o cabelo. É muito estranho discutir referência. Então, mas ao mesmo tempo é muito inspirador, né? Porque o cinema e os livros, eles te informam onde é que você está, né? Onde é que... para onde é que você pode ir, né? E quão longe você pode ir também, né? Se você vai lidar com violência, por exemplo, você precisa se informar do grau do tratamento de violência que já foi dado antes dos filmes que você está fazendo, né? Para você não cair em armadilhas, ou você não cair, não chover no molhado. É muito complexa a coisa das referências. Aí alguém está perguntando se a música Night em Bacurau seria uma homenagem? A música? Ah, Night? sim. Seria... É uma... Aí é que tá. Eu acho que a homenagem, ela não pode ser só uma homenagem, né? A primeira vez que eu vi Night foi no carro, quando saiu esse disco Lost Themes, do Carpenter. E eu fiquei muito impressionado com o som da música. Me pareceu algo incrivelmente forte. E eu ficava ouvindo no carro muito alto. E aí os anos se passaram e a gente colocou na abertura do Bacurau. Ela era na abertura, no roteiro. E durante a filmagem teve um momento muito especial em que o elenco e os figurantes começaram a jogar capoeira. E a gente falou, vamos filmar, isso aqui é muito verdadeiro, isso aqui é muito forte. A gente pegou 2 câmeras e filmou. Não sabíamos o que fazer com aquilo, pensando na montagem, mas aí, 7 meses depois,
a gente falou, talvez seja a hora de desencavar a capoeira e ver se faz sentido. E aí fazia sentido, porque a comunidade estava já mudando, estava se preparando para algo muito grave que estava para acontecer. E foi quando a Night saiu da abertura e foi para a capoeira, porque gerava uma tensão cultural mais forte do que na abertura. E Gal, com Caetano, foi para a abertura, porque também gerava uma tensão entre Brasil e aquela imagem industrial que a gente associa ao cinema americano, do planeta Terra e do espaço. Então, essas são ajustes que o filme vai pedindo e a gente vai fazendo ao longo do processo. Olhando agora em retrocesso, você enxerga algum erro que você cometeu e que você não repete mais no primeiro longa que você gostaria de compartilhar para quem está iniciando? Sim, eu fico sempre, embora que é uma pergunta sempre difícil de responder, eu fico sempre, mas é uma pergunta que vale muito para qualquer pessoa e para quem tá começando também. A minha pergunta para mim mesmo é qual é a cena desse roteiro que vai inevitavelmente ser cortada? Sabe aquela cena que você passou um dia inteiro filmando e que na montagem você entende que ela não faz parte do filme, ela não é necessária, ela não faz parte do... Ela talvez fizesse sentido na palavra escrita, mas ela não faz parte do filme que está sendo montado, né? E na apresentação que eu escrevi do livro da Companhia das Letras, eu começo falando exatamente sobre esse tema, que é no Som ao Redor, 3 cenas foram escritas, foram filmadas, foram montadas e foram cortadas do filme por uma falha uma falha de visão do filme como filme narrativo, né? E tristemente as cenas eram com Junior Black. Então Junior Black, a gente pagou a dívida em Bacurau, ele é o DJ Wilson no Bacurau, mas ele foi cortado. Todas as 3 cenas que ele participou, ele foi cortado. E a culpa não tem nada a ver com o Junior Black. A culpa não é dele. A questão é que as cenas eram o seguinte: Junior Black era o dono de uma banca de revista. Ou seja, ele está parado, atrás de um balcão, né? É bom se ligar, isso pode ser um problema. Porque no início do filme, o filme está apresentando vários lugares e vários personagens. Você tem João andando de um lado para o outro e indo de um lado para o outro. Na cena com o Junior Black na banca de revista, João chega e para. Quando ele para, o filme puxa o freio de mão. E agora a gente vai ficar ouvindo esses 2 caras jogando conversa fora, que é massa na vida real, tipo 9h40 da manhã, em Setúbal, ou em qualquer bairro brasileiro, mas não pro Som ao Redor, não pro filme, né? E aí, segunda cena, elas eram também início, meio e fim. 3 cenas na banca de revista. Meio do filme, João chega, para e começa a conversar com o dono da banca de revista. O filme estaciona, puxa o freio de mão. Aí, no final do filme, João chega, para, estaciona e começa a conversar de novo com o Júnior. Então, todas essas cenas, elas foram escritas, elas foram filmadas e elas foram editadas, montadas e cortadas. Então, a grande pergunta que eu faço, até para os amigos que estão com o roteiro, é: qual cena aqui você acha que você poderia já cortar agora? E geralmente a reação da pessoa é: não, nenhuma, tá perfeito. Boa sorte. O Bacurau teve, acho que não eram cenas, mas eram 3 ou 4 momentos que eu acho que o Som ao Redor foi mais grave o problema. O Bacurau eram momentos que caíram e não fazem nenhuma falta ao filme. Mas o Som ao Redor foi o caso mais
mais difícil. No Aquários teve uma cena que, inclusive, eu gosto muito, que é uma ida dela a uma padaria chique, metida besta. E nessa padaria tem um cara que é um fã de Raul Seixas. Ele é o cara que é o padeiro, né? O cara que dá o pão para ela. E aí ele tá de óculos escuros, bem Raul Seixas, assim, e ela diz assim: que foi, Ricardo? Aí ele diz assim: não, hoje estou fazendo 30 anos da morte de Raul. Aí ela: ah. Aí ela vai embora. Mas essa cena não tinha lugar no filme, porque uma vez que o filme começou, a gente já apresentou ela muito bem. Então, se fosse pro final, era estar enchendo espaço, entendeu? Bom, a gente está chegando nos 5 minutinhos finais. Tem um monte de gente falando para você se você se interessa em fazer filme com temáticas da história do Brasil. Tem gente indicando um monte de livro para você fazer. Eu acho que o pessoal do Paradiso pode salvar se te interessar essas dicas. Eu queria terminar me despedindo, agradecendo, repetindo aqui que essa foi a última live de uma série de lives chamada Meu Primeiro Longa, que os diretores e diretoras que já passaram por esse processo compartilharam com a gente, com nós da Paradiso e com todo mundo que assiste as lives, suas Essa live vai experiências. ficar... Bárbara, essa live vai ficar guardada fora do Fica, Instagram? fica no Instagram e fica no canal Paradiso. Bom. E aí, enfim, eu queria te agradecer a disponibilidade, meu nome, em nome de toda a equipe do Paradiso, e queria terminar com uma pergunta que eu só termino, não vou, como a gente ainda tem, não vai ser derrubado pelo Instagram, eu encerro quando você vou terminar a sua resposta. Geralmente a gente termina essa live com uma pergunta assim, no contexto atual que a gente está vivendo, de tudo que a gente sabe, cultural, político, sanitário. O que é que você diria para esses jovens todos, inclusive eu mesma, que estão querendo fazer um filme agora? Assim, o que é que você diria? Eu acho que é um momento incrível para contar histórias, principalmente porque a história que é contada todo dia através da grande mídia, ela é uma história meio moca e meio cega. Então, tá, se você tá de olho no que está acontecendo, se você tem o seu próprio ponto de vista, é muito importante você ter um ponto de vista, mas aí quem é você para dizer que você tem um ponto de vista, né? Você pode só apenas tentar mostrar o seu ponto de vista e ver o que acontece, né? Mas eu acho que quando você tem uma narrativa todo dia, por exemplo, ontem no Roda Viva o Haddad foi entrevistado, né? E é muito impressionante ver a narrativa completamente maluca, ao meu ver, das perguntas dos jornalistas, como se eles e elas não tivessem a menor ideia do que realmente tem acontecido nesse país nos últimos 4 anos. Eles realmente vivem num outro planeta, onde o que eles acham que é a verdade, né? E então lidar com essas camadas impostas de realidade, elas são é muito inspirador você entender que um filme pode colocar a coisa de uma outra maneira, porque quem manda no filme é você, né? Você que tem o ponto de vista, que é o seu ponto de vista, né? Alguém pode discordar do seu ponto de vista, mas muita gente pode também entender ou até desenvolver uma nova compreensão, que não é o meu objetivo. Eu não quero ensinar nada a ninguém, eu quero só expor pontos de vista, né? Isso aqui é uma maneira de olhar para isso. Então, eu acho que hoje é um momento bem rico, bem empolgante de você desenvolver histórias, porque a gente está vivendo um momento muito confuso, né? E muito, muito repleto de conflitos. E é um momento muito estranho, onde coisas que 10 anos atrás seriam comédias absurdas, hoje são a realidade imediata, né? Como, por exemplo,
um presidente nos Estados Unidos, outro no Brasil, que preferiram ignorar uma pandemia que mata milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas. Isso é muito estranho, né? Questões sociais e políticas que é o que faz parte da vida de todos nós no Brasil, né? Então tudo isso é muito impressionante e sem esquecer que as pessoas continuam amando, continuam se apaixonando, e continuam fazendo coisas boas, e outras continuam fazendo coisas ruins e sendo violentas e sendo escrotas. E tudo isso junto é o mundo. Então acho que é um momento como sempre foi, né? A natureza humana está aí para a gente olhar e aprender e observar, mas hoje eu acho que há um tempero especial de absurdo, né? que tem não só a mim, mas tem deixado milhões de pessoas estupefatas, né? Eu acho que é um grande momento para contar histórias. Então, façamos. Passamos. Valeu, Kleber. Muito obrigada mais uma vez. As duas lives, porque tivemos um problema técnico, vão ficar salvas no IGTV, também no canal Paradiso. E a gente encerra esse ciclo, meu primeiro longa, com a participação de Kleber Mendonça Filho. E muito obrigada por tudo. Espero que tenha novos ciclos, porque são sempre deliciosos para quem está assistindo. Eu sempre assisti as outras e hoje estou mediando, então vou incentivar aqui a equipe do Paradiso para iniciar novos ciclos.